Sejam bem-vindos ao nosso curso A Vida Intelectual, Seu Espírito, Seus Métodos e Suas Condições. Meu nome é Alan, eu sou pastor, teólogo, conservador e nessa primeira aula nós vamos falar sobre o espírito do intelectual. E para começar a vida de estudo, o intelectual ele deve ser capaz de enxergar a verdade aonde quer que ela esteja. E tendo conhecimento da verdade, ele deve se submeter a ela. E por que eu estou falando sobre a verdade? Porque a busca do ser humano, a busca de todo homem é pela verdade. Aristóteles ele já dizia que todos procuram saber. E é importante nós termos isso gravado em nosso ser, porque o relativismo ele tem destruído essa busca pela verdade. Lembra que a busca pela verdade, no fim das contas, é a busca pelo próprio Deus, porque Deus mesmo é a verdade. E a pergunta que fica para aqueles que começam a sua vida de estudo, a sua vida intelectual é: por onde nós devemos começar? E a resposta é muito simples: nós devemos começar pelos rios e deixar que ele nos leve até os mares. Ou seja, nós devemos começar pelo início e a partir do momento que nós vamos desenvolvendo a nossa vida de estudo, nós vamos sendo levados para as questões mais complexas, vamos nos aprofundando cada vez mais naquilo que nós estamos estudando. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nesse curso. Nós estamos primeiro construindo as bases, lançando os alicerces para que possa suportar toda a construção. Nós vamos começar falando sobre a vocação intelectual. E aqui nós vamos ver que o intelectual ele é um consagrado, ou seja, ele deve fazer do trabalho intelectual a sua vida. E é importante nós frisarmos essa palavra trabalho, porque a vida de estudos é uma vida de trabalho. Martinho Lutero ele dizia que o ministro ele deve dedicar-se a duas coisas, a orare e labutare. O que quer dizer isso? Lutero ele dizia que o ministro ele deve dedicar-se à oração, à sua vida de comunhão com Deus, mas quando ele referia à labuta, ele estava se referindo aos estudos, à sua vida de leitura, à sua vida de produção de conteúdo. Então Martinho Lutero ele tinha os seus estudos como uma labuta, algo que dá trabalho. Nós temos que lembrar que a vida de estudo ela é uma vida ativa, não uma vida passiva. O intelectual é alguém que ama a verdade e os frutos que a verdade produz, tanto para si mesmo como para aqueles que estão à sua volta. E é por isso que ele consagra a sua vida aos estudos e dedica de todo o coração para que essa verdade seja não apenas conhecida, mas vivida não apenas por ele, mas por todos aqueles que o cercam. Agora veja bem, quando eu falo que o intelectual ele é um consagrado, isso não quer dizer que ele não deve cumprir com as suas obrigações, ou que ele não deva se preocupar com mais nada, pelo contrário. Por causa das obrigações da vida, o intelectual dispõe muitas das vezes de pouco tempo para dedicar sua vida de estudo, para dedicar-se ao trabalho da inteligência. E esses, mais do que qualquer um, deve ser um consagrado. Devem dedicar ao máximo a sua vida de estudo. E para isso é necessário disciplina, é necessário abrir mão de lazeres, é necessário abrir mão de tempos de descanso até, para que possa se dedicar à sua vida de estudo. O intelectual ele deve ter um desejo ardente, um desejo forte para conhecer, para progredir, para crescer cada vez mais. Lembra que eu disse que o intelectual é alguém que ama a verdade, e esse amor pela verdade o dá força para continuar, ainda que o seu tempo seja curto. Se você tiver disciplina e um profundo desejo para crescer na sua vida intelectual, você tem tudo aquilo que você precisa para começar a sua vida de estudos. Então eu te pergunto, você possui pelo menos 2 horas do seu dia para dedicar à sua vida de estudos? Você consegue organizar a sua vida de modo que você separe essas 2 horas sem interrupção, para que você se concentre no seu chamado, na sua vocação intelectual? Se a sua resposta para essas perguntas for sim, você já tem tudo aquilo que você precisa para começar a sua vida de estudos. 2 horas por dia são suficientes para que você venha crescer, para que você venha amadurecer. E daqui a um tempo você vai colher os frutos de tudo aquilo que você tem plantado. Agora veja bem, o intelectual ele não é um isolado. O intelectual ele é um consagrado. Isso não quer dizer que ele deve entrar numa caverna e se isolar de todos que estão na sua volta. O intelectual ele não é individualista e nem pode ser, porque o individualismo ele deforma a personalidade. O intelectual é alguém que, embora ele busque o retiro, ele busque estar só para a sua vida de estudos,
ele também procura ter contato com outras pessoas, porque o fruto que ele colhe no particular, ele retribui no público, com aqueles que o cercam, com aqueles que estão à sua volta. A verdade que ele aprende e absorve na sua vida é a mesma verdade que ele transmite quando está com outras pessoas. O intelectual, ele é alguém que pertence ao seu tempo. Nós temos que entender que nós estamos aqui, nesse tempo. E não fomos nós que escolhemos estar nesse tempo. Mas se nós estamos aqui, é porque é neste tempo, nesta época, que nós somos chamados para produzirmos frutos. Então o intelectual, ele é alguém do seu tempo, ele pode estudar todas as épocas, ele pode estudar as histórias do passado, mas nós temos que entender que nós somos chamados para trabalharmos neste tempo, aonde nós estamos. De modo que não adianta ficarmos olhando o passado e pensarmos, naquela época era melhor. Nós temos que enxergar a realidade do presente e procurarmos desenvolver o nosso trabalho no momento que estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo. E através do trabalho, da produção do intelectual, esse tempo ele pode ser mudado. Então nós temos que entender que todos os tempos são bons, mas o nosso supera a todos. Por quê? Porque é nele que nós estamos vivendo. Então, o intelectual, ele é alguém que se utiliza da sabedoria e dos valores daqueles que viveram antes de nós, para que nós possamos construir um presente sólido. Nós temos que entender que o intelectual, ele é alguém de virtude. A virtude equivale ao supremo saber. A virtude é o que torna o intelecto forte. Nós precisamos entender que um caráter fraco, ele causa a queda do intelectual. Isso porque a nossa vida ela não é fragmentada, a nossa vida ela é uma unidade. E a unidade da vida é o amor. E você sempre terá aquilo que você ama. Então aquele que busca a vida de estudo, ele também deve procurar ter um caráter forte. Quantas pessoas não tiveram quedas terríveis, mesmo sendo pessoas brilhantes, mas caíram por causa das falhas no seu caráter? Então nós temos que entender que a virtude ela é a saúde da alma. Nós não pensamos apenas com a nossa inteligência, nós pensamos com a nossa alma, com o nosso ser. Então como que nós podemos pensar bem se a alma está doente e o coração está mergulhado nos vícios e dilacerado pelas paixões mundanas? Nós temos que entender que a pureza do pensamento ele exige a pureza da alma. E nós podemos aprender isso com grandes homens que viveram no passado e que ainda vivem nos nossos dias. E a virtude do homem de estudo é a própria estudiosidade, ou seja, é a aplicação à vida de estudos. Isso parece ser algo simples, mas existem dois vícios ou dois extremos que nós devemos evitar. O primeiro vício que o intelectual deve evitar é o vício da negligência. E no seu oposto, no seu extremo, está o vício da vancuriosidade. Nós não podemos ser negligentes nem inconstantes na nossa vida de estudo. Nós temos que manter uma constância para que nós possamos crescer cada vez mais. É como eu disse, aquelas 2 horas que você separa por dia para a sua vida de estudo tem que ser um momento sagrado na sua vida, onde você vai se dedicar todos os dias um pouco, e esse pouco vai fazer com que você cresça cada vez mais. Mas nós temos que tomar cuidado não apenas com a negligência, temos que tomar cuidado também com a vancuriosidade, que é algo mais perigoso do que a negligência. A vancuriosidade, ela nos faz querer ir além do que aquilo que nos é proposto. Ou seja, não devemos procurar aquilo que está acima do nosso alcance, mas devemos amadurecer progressivamente até sermos capazes de coisas grandes. É muito comum, às vezes, na sua vida de estudo, você pega um livro para ler e você não entende aquele livro, você não está preparado para ele. Mas aí você deixa ele de lado e começa a estudar outros assuntos. E aí, passado ali talvez 6 meses, 1 ano, você volta naquele livro e você entende novamente. Por quê? Porque você, nesses 6 meses ou 1 ano, você construiu uma base que te possibilitou a entender obras maiores. Comece do baixo, lembre-se que o sábio ele começa do início e ele só dá o passo seguinte depois de ter firmado o passo anterior. O intelectual ele sabe que a sua vocação ela é divina. Portanto, ele não permite que a sua vida de estudo apague a sua vida de espírito. O intelectual ele é alguém que não negligencia a sua vida de oração. As disposições do intelectual estarão salvas se ele cultivar na sua vida de trabalho a sua vida de oração. E por que nós estamos falando isso? Lembra que eu disse aqui no começo que toda verdade é a verdade de Deus? Nós nunca chegaremos ao pleno conhecimento da verdade
se nós negligenciarmos a nossa vida de oração. Devemos aprender então a irmos a Deus em oração para alcançarmos a verdade. E isso nos permitirá retornarmos aos nossos estudos com a mente mais esclarecida. Nós temos que entender que os nossos estudos é um estudo da eternidade. Quando eu falo que Deus mesmo ele é a verdade, eu digo por uma razão muito simples. Aquele que conhece a verdade é aquele que enxerga o todo, é aquele que conhece todo o quadro. Então eu quero dar um exemplo para vocês. Quando a ciência descobre algo, muitas coisas que 20 anos, 10 anos atrás eram tidas como verdade, devido às novas descobertas, nós conseguimos comprovar que não era daquela forma, que na verdade nós não entendíamos o que nós estávamos falando. E isso é muito simples, porque nós não enxergamos o quadro completo. O único que enxerga o quadro completo é Deus que nos criou, é Deus que criou todo o universo. Uma vez que ele tem o quadro completo, ele tem a verdade. Uma vez que ele mesmo criou todo o quadro, que ele criou todo o universo, que ele nos criou, ele não apenas tem a verdade, como ele mesmo é a verdade. E é por isso que eu torno a afirmar, a busca pela verdade é a busca pelo próprio Deus. E apenas aquele que está de fora, apenas aquele que enxerga o todo, ele é capaz de contemplar toda a verdade. Então, quando o intelectual vai a Deus em oração, ele sai com a sua alma esclarecida e ele compreende que a verdade está em Deus e é o próprio Deus. O intelectual também, ele é alguém que cuida do corpo. As disposições da alma devem-se às disposições do corpo, como diz o ditado, uma mente sã em um corpo são. Nós sabemos que as aflições do corpo, doenças e várias outras mazelas prejudicam a nossa vida de estudo. Aqueles que são afligidos por enfermidades, eles devem se esforçar mais do que aqueles que têm um corpo são. Então nós não podemos, por um desleixo nosso, por falta de cuidado, deixar que o nosso corpo sofra, porque isso seria também tentar a Deus. Por isso o intelectual, ele é alguém que cuida não apenas da sua vida de espírito, não apenas da sua vida de estudo, mas também da sua saúde. Sempre que possível, nós devemos buscar a vida ao ar livre. Devemos buscar fazer exercícios para melhorarmos a nossa saúde. Quantos homens do passado tiveram produções incríveis, mesmo estando enfermos? Agora veja bem, a enfermidade, embora ela atrapalhe, ela prejudique, ainda assim ela não pode parar o intelectual. Agora imagine esses homens que mesmo em enfermidades terríveis produziram coisas magníficas para o seu tempo e também para o nosso. Imagine se eles tivessem uma saúde perfeita. Imagine quantas coisas a mais eles não poderiam ter feito. O intelectual ele sabe que ele precisa de férias, ele precisa cuidar da sua alimentação, ele precisa cuidar do seu sono, ele precisa dormir bem para que ele possa produzir bem. O corpo ele é um instrumento da alma e cuidar do seu corpo é uma virtude e uma sabedoria. E é por isso que o intelectual não é entregue aos prazeres mundanos. Antes ele se dedica à pureza e à construção do caráter, à construção das virtudes. Ao intelectual é necessário também uma vida interior e exterior organizada. É necessário uma organização na vida daqueles que buscam progredir nos estudos, que buscam conhecer a verdade. O intelectual ele é alguém que não desperdiça o seu tempo com futilidades. Essas coisas não trazem nenhum proveito. Antes, o intelectual ele se dedica à vida de estudo e para isso é necessário que haja uma organização. Falando um pouco da vida do lar, nós temos que entender que toda mulher deve desposar a carreira de seu marido. A esposa do intelectual, ela deve estar unida na mesma visão que o seu marido, sendo ela mesma a guardiã do lar. Ela não deve deixar que o seu marido se envolva com coisas que o tire do seu chamado. E quando ela desposa, quando ela abraça a vocação do seu marido, ela enxerga também a sua própria vocação. A esposa como guardiã do lar, ela é aquela que protege o seu lar, ela é aquela que cuida do seu lar. Ela é aquela que quando vê o seu marido se distraindo com coisas fúteis, ou às vezes até prosseguindo para caminhos errados, caminhos que o fazem ir além da sua vocação, além do seu propósito, ela é aquela que o alerta, que o traz de volta. Quando ela abraça a vocação do seu marido, ela encontra a sua vocação. Enquanto aos filhos do intelectual, longe de serem um problema ou uma dificuldade, como é dito nos nossos dias, eles são para o intelectual a sua força para continuar.
Muitos podem usar como desculpa: olha, eu não posso me dedicar à vida de estudo porque eu tenho filhos e eles não me dão paz, eles não permitem que eu me dedique. O intelectual, alguém que é vocacionado, ele vai dizer justamente ao contrário: por causa dos meus filhos, eu vou me dedicar e eu vou me esforçar para cumprir o meu propósito e para seguir a minha vocação. Na organização da vida, cabe ao intelectual guardar a solidão. E isso não quer dizer, como nós já vimos aqui, que o intelectual deve ser um isolado, deve se isolar de todos. Pelo contrário, guardar a solidão é deixar as banalidades da vida para se dedicar à vida de estudo. O retiro, ele é o laboratório da alma. O intelectual, ele não deve ocupar sua vida sempre rodeado de pessoas, ao ponto de não poder nutrir o seu espírito. Até mesmo Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto antes de sair para anunciar a verdade. Da mesma forma, o intelectual se retira para buscar a verdade, pois só assim ele pode ser útil para todos. Veja bem, nós devemos tomar cuidado com as multidões. Tomás de Kempis, ele dizia: olha, eu nunca estive entre os homens, sem ter regressado de lá menos homem. E como que isso é verdade? Quantas vezes você mesmo talvez já fez coisas que não queria, só porque você estava numa roda, só porque você estava rodeado de pessoas que, entre aspas, te forçaram a fazer aquilo. E depois de ter feito, você pensou: olha, eu não queria ter feito isso. Bom, esse é o perigo de estarmos rodeados de multidões sem antes fortalecermos o nosso espírito. Como eu disse aqui, o intelectual, ele é aquele que se retira para buscar a verdade. E só então ele volta para compartilhar essa verdade com aqueles que estão à sua volta. E para isso é necessário ter uma alma forte, para que você possa trabalhar sozinho. Veja bem, muitas pessoas, principalmente nos nossos dias, não conseguem apreciar a solidão para o estudo. E novamente eu torno a frisar que a solidão não é o individualismo, não é o se isolar do mundo, mas a solidão é o retiro para buscar a verdade. Muitas pessoas não conseguem apreciar esse retiro e apenas um espírito forte consegue fazer com que você aprenda a trabalhar sozinho. O intelectual, ele deve disciplinar e motivar a si mesmo para que ele possa progredir na sua vida de estudo. O intelectual, ele entende que um momento de solidão não anula os seus relacionamentos, como nós temos dito aqui. É necessário cultivarmos aqueles relacionamentos que são importantes para nós, assim como também é necessário mantermos as nossas obrigações, os nossos deveres e as nossas responsabilidades. O homem que vive isolado, ele se torna tímido e até mesmo um pouco esquisito. Esse não é o propósito da vida de estudo. O propósito da vida de estudo é fortalecer o seu caráter, é fortalecer a sua alma, não para que você fique isolado na Torre de Marfim, mas para que você possa andar entre os homens e produzir frutos através da sua vida. E para isso é importante que o intelectual esteja sempre que possível na companhia de grandes pessoas. O intelectual deve também conservar uma dose de ação necessária. É indispensável para o pensador reservar parte do seu tempo e do seu coração para a vida ativa. E nós vamos encerrar essa primeira aula com essa pergunta: quantas experiências a vida nos propõe todos os dias? Será que nós estamos conseguindo desfrutar dessas experiências? E assim nós encerramos a nossa primeira aula, onde nós falamos sobre o espírito do intelectual. E na nossa segunda aula nós vamos falar sobre as condições do intelectual, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima.